Internacional já observa e faz um mapeamento para a próxima janela de transferências. Quero falar aqui sobre alguns alvos que o Colorado monitora para reforçar o elenco de Roger Machado. Também quero falar sobre as mudanças no time que podem acontecer já no sábado para duelo contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. E o mistério, Thiago Maia. Afinal, o jogador que perdeu tanto espaço ainda vai ficar no Inter? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então nesse conteúdo que tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Você chama Mais Ágil nesse WhatsApp que está aqui na tela, ou vou facilitar, também vou deixar o link na descrição. Então, com um cliquezinho aqui, você consegue ficar em dia, com a tua situação financeira, consegue pagar os boletos que estão batendo na porta, ou pegar esse dinheiro para fazer uma viagem no final do ano. Tudo isso você pode fazer com a Mais Ágil, tá bom? Eles são referências nesse tipo de trabalho e eu recomendo eles aqui para vocês, tá bom? Turma, vamos começar falando sobre janela de transferências. Afinal, o Internacional tem um período até chegar na possibilidade de contratar jogadores. O Inter tem uma sequência dura de jogos que vai ter o seu próximo no sábado à tarde contra o Juventude no estádio Beira-Rio, e a gente sabe sempre o quão difíceis são os jogos contra o Juventude, em especial contra nós, porque contra o Grêmio os caras arrefecem, a gente sabe disso, mas contra o Inter sempre é Copa do Mundo. Então a gente tem que estar mais que preparado para esse tipo de situação. Mas enquanto não chega a janela, o Inter vai se preparando. O Inter está fazendo alguns mapeamentos de posições para investir no meio do ano. Eu sempre comento aqui com vocês, quando o assunto é janela de transferências, que o Inter costuma ser cíclico. O Inter costuma ir atrás de situações que estavam encaminhadas ou que tentou lá atrás e por algum motivo não deu certo. Até por isso, há uma convicção do Inter em alguns jogadores do mercado, e a gente vendo as contratações que o Inter fez recentemente, isso é um indicativo, vamos pegar, por exemplo, o Bernabé. Bernabé já tinha sido procurado pelo Inter lá em 2021, ainda quando era jogador do Lanús. O Fernando, o Inter tentou numa janela e trouxe na outra. Então, sempre são jogadores que estão no radar. O Inter vai buscar um lateral direito. Isso é fato, até porque o Natan vai embora, o Inter não vai renovar o empréstimo do Natan junto ao Santos, até mesmo que ele tenha entrado no jogo de terça-feira contra o Nacional. A tendência é que o Diego Rosa fosse esse jogador, só que o Diego Rosa hoje está no departamento médico com uma lesão muscular. O nome que o Inter quer, já falei aqui várias vezes, é o William. Mas eu não descartaria outro nome. O Inter vai atrás de um jogador e com a possibilidade da janela internacional estar aberta, o Inter pode buscar jogadores na América do Sul, pode buscar jogadores na Europa. Então, um lateral direito virá. E o que me disseram é que esse lateral vem para titular. Ele vai disputar com o Brian Aguirre, não vai ser uma coisa tão discrepante como é hoje o Aguirre e o Natan. Então, vai ser algo mais equilibrado para também aumentar a competitividade do time. Já falei aqui que o Inter busca um camisa 8 também, e o case lá é o Fred. O Inter gostaria de ter esse jogador de volta, só que há um empecilho muito grande, financeiro. O Fred ganha um salário hoje na casa dos 2 milhões de reais por mês. O Fred tem contrato com o Fenerbahçe até o meio de 27. Então o Inter vai buscar um jogador neste molde, nesta característica, mas mais acessível ao seu bolso. O Inter ficou o verão inteiro fazendo uma novela pelo Elier Ala, do São Lourenço. Pode ser que retome a negociação? Também pode. Mas o grande ponto é o seguinte: há uma relação estremecida entre o Inter e o empresário do atleta, que curiosamente é o mesmo do Alexandre Bernabé. Então, assim, vamos ficar de olho nessa situação. Há também a possibilidade do Inter buscar um camisa 9 para compor o grupo. Lembrando que o grupo do ano passado tinha Valência, Borré e Lucas Alário. O Alário foi para o Estudiantes, não teve uma reposição a esta saída, ficou o Luca e o Ricardo Matias, que hoje são jogadores que estão completamente arquivados pelo técnico Roger Machado. Então, não há ainda uma definição sobre isso, mas o Inter deve fazer um movimento
neste aspecto e até outras possibilidades, né? O Inter recentemente trouxe o Leandro Cauã, lá do Náutico, já está no Sub-20, trouxe também, né, o Ian Henrique, lateral direito do Guarani, que pode vir a ser promovido, né, para integrar o grupo, mas, né, a gente sabe que haverá buscas aí, né? Até porque lá na parada do Super Mundial, quando a janela estiver aberta, é onde a gente vai ter uma real noção do que o Inter vai estar vivendo lá no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, e aí a gente pode investir para mudar o time de patamar. Como foi em 2023, onde o Inter foi se arrastando, né, até as oitavas da Libertadores, trouxe o Rocher, trouxe o Arangues, trouxe o Valência, né, trouxe o próprio Bruno Henrique, né, e começou a encorpar esse time, que foi semifinalista e, no detalhe, acabou caindo fora para o Fluminense, né? Mas então, buscas na janela é o que o Inter vai fazer. Já deixa aqui no comentário o que tu gostaria que o Inter contratasse neste mercado. Seria importante demais a sua opinião. E quem sabe tem alguém vendo, né? Afinal, esse canal, graças a Deus, é bem assistido. Queria agradecer também vocês aos 124 mil inscritos aqui no canal. Batemos nessa semana, né, 124, e vamos tentar chegar nos 130 mil agora, né? Vocês sempre me dando essa força, eu agradeço demais vocês aqui, todo mundo que se inscreve, passa aqui diariamente, que são a força do canal, tá bem? Quero falar sobre o time do Inter, afinal, como eu disse, sábado tem Copa do Mundo para o Inter, Brasileirão, Inter e Juventude, 4 da tarde no Beira-Rio, promoção de ingresso para a torcida, inclusive, e a tendência de pelo menos uma mudança do Roger Machado, a saída do Gabriel Carvalho e a entrada do Bruno Tabata, né, no lado do campo. O Tabata que não entrou contra o Nacional, o Inter começou com o Gabriel, veio o Borré no segundo tempo, e o Tabata, então, deve ser o escolhido para tentar se fixar nesse lado do campo. Existe ainda alguma possibilidade de preservação, tá? O Inter vai fazer algumas análises físicas até sexta-feira e a partir daí vai definir o time. O Fernando é um jogador que vem numa sequência, a gente sabe que a gente tem que cuidar bastante do Fernando, e tem um jogo na terça contra o Maracanã, que eu acho que dificilmente ele vai jogar. Aliás, esse jogo contra o Maracanã na terça, pela terceira fase da Copa do Brasil, acho que vai ser um time muito mais misto reserva do que titular, porque o jogo do Brasileirão vale muito, né? O Inter está para trás na tabela e uma derrota para o Juventude pode significar ficar pertinho da zona do rebaixamento. Então a gente vai ter que tomar cuidado, tem que voltar a pontuar forte no Campeonato Brasileiro, até porque a sequência é muito dura, né? Juventude em casa, Corinthians fora, Botafogo fora, os 3 próximos jogos. Então tem que levar a sério e a vitória contra o Juventude é inadiável. Outra questão que eu quero falar aqui com vocês é sobre Thiago Maia. Perguntei hoje para uma fonte sobre o que o Inter pensa em relação ao futuro desse jogador. Ele vai jogar no Inter ainda? Porque hoje ele está atrás até do Diego Rosa. E o que me disseram é o seguinte: Colar, ele tem que querer. E essa frase para mim diz muito, né? Me parece que o Thiago Maia hoje é um jogador, né, que está ali, mas não está. Né? O Inter parece não acreditar, né, que o Thiago Maia pode ser aquele jogador que já foi um dia, tanto é que existe a possibilidade aí dele ser negociado no meio do ano, justamente porque ele está infeliz aqui no Inter, acabou perdendo esse espaço naquela negociação frustrada com o Santos, o Roger colocou outros jogadores à frente dele e ele não está conseguindo retomar esse espaço e na chance que teve contra o Fortaleza foi muito mal no jogo. Então, é um jogador que vira um problema aí para o Internacional. Tá certo, gente? Não esquece de deixar aquele like e de passar lá em KTO. Hoje vou dar 2 palpites aqui, tá? Tô apostando no empate entre Bahia e Atlético Nacional da Colômbia e no empate entre Grêmio e Godoy Cruz lá na Argentina. Tudo isso lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!